Salve, salve, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Processo Penal 4. Na nossa sequência dos recursos, já tratamos de recurso em sentido estrito, já tratamos de agravo em execução, já tratamos de carta testemunhável e agora vamos entrar no recurso de apelação. Então, se você lembrar das nossas primeiras aulas, eu digo o seguinte: se você aperfeiçoar, conhecer bem o recurso em sentido estrito, se você conhecer bem como interpõe razões contra razões, você souber como interpor, como arrazoar, contra-arrazoar o recurso de apelação, você pode dizer que conhece de recurso. Os demais recursos, como vocês vão verificar nas próximas aulas, são bastante simples. Eu sabendo a fundamentação, o momento processual adequado, e fica muito tranquilo para você interpor os recursos. Mas conheça bem o recurso em sentido estrito, conheça bem a apelação. O material já está com vocês, já mandei o rese, mandei o agravo, e vou mandar também um modelo de apelação e vamos fazer exercícios a respeito. Então, obrigado pela sua atenção, por sua paciência, por sua dedicação neste momento que estamos atravessando. Mas é muito legal a gente poder interagir aqui, ainda que seja pelas videoaulas. Então, esse material vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, também vai estar disponível o áudio, o podcast lá na nossa conta do Spotify, e qualquer dúvida que você tiver, me mande um e-mail, estamos à disposição para esclarecê-las, ok? Então, mais uma vez, obrigado e vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, o recurso de apelação, previsto no artigo 593 a 603 do Código de Processo Penal. Então, recomendo que você abra aí o teu Código de Processo Penal, as tuas anotações, para que a gente possa ir caminhando, né? Artigo por artigo, falando um pouco da teoria. É um recurso bastante interessante para que a gente possa estar trabalhando na data de hoje. Então, aqui tem um extrato do artigo 593 sem os seus parágrafos, né? Então, se você acompanhar no teu código, diz lá, artigo 593, caberá apelação no prazo de 5 dias. Olha como o legislador já foi bastante generoso, ele já traz o prazo de interposição, no quinquídio legal. Vocês vão observar muito essa expressão, no quinquídio legal, ou seja, no prazo de 5 dias, é o prazo que se tem para interpor a apelação. Inciso 1, que é o mais comum, das decisões definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Inciso 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Inciso 3, das decisões do tribunal do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. A linha D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nós vamos tratar destes incisos e alíneas um por um. Mas dá uma olhadinha no teu código, abre ele aí no artigo 416, que nós estudamos no semestre passado, né? Olha lá o artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Então vimos que na fase derradeira, fase final do rito especial do júri, o encerramento da primeira fase, da fase de conhecimento, do sumário da culpa, o juiz poderá adotar quatro decisões. Ele vai pronunciar, impronunciar, ele poderá desclassificar ou absolver sumariamente.
E aí nós já vimos que para decisão de impronúncia e para decisão de absolvição sumária, cabe apelação com fundamento no artigo 416. E aí, Thelmo, como é que eu faço agora? O nosso legislador, ele só falou isso. Então eu tenho que simplesmente, quando eu tiver uma decisão de impronúncia, quando eu tiver uma decisão de absolvição sumária, então eu vou entrar com apelação com fundamento no artigo 416. Depois, tudo que nós falarmos a partir de agora do processamento, 5 dias para interposição, 8 dias para as razões no artigo 600, tudo isso eu aplico lá para as decisões de impronúncia e absolvição sumária. Então não se esqueça, o artigo 416 também trata da apelação. Que apelação? A daqui do 593. A única coisa que vai mudar é a interposição, a fundamentação é no 416 e não no 593. Nos demais expedientes que tratam da apelação, como Lei 9.099, Lei de Drogas, a regra é a daqui. Tudo bem? Vamos adiante. Então vamos destrinchar o artigo 593. Apelação. O que é apelação? Um pequeno conceito aqui para que a gente possa compreender e nós não nos perdermos, né? Trata-se de meio ordinário de impugnação de sentenças de condenação ou absolvição. O que é o meio ordinário? É um meio livre. A parte recorre se quiser. Que parte será que vai recorrer? Qual a parte que vai? Porque a apelação é um recurso que cabe tanto para a acusação quanto para a defesa. A parte que vai recorrer de uma sentença que condenou, de uma sentença que absolveu. E ainda de decisões definitivas ou com força de definitivas, que possibilita a nova apreciação da causa pelo órgão jurisdicional de segundo grau. Então, a apelação, você vai interpor no juiz que proferiu a decisão, mas ela vai ser julgada pelo tribunal. É um recurso clássico. Interpõe para o juiz e vai para o tribunal, devolvendo-lhe a análise das questões fáticas e jurídicas relacionadas ao alegado defeito da decisão, ou seja, efeito devolutivo clássico. Se hoje a gente olhar aqui no inciso 2, tem lá, inciso 1 primeiro, né? Das decisões, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Está aí tranquilo. E 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas. Opa, eu já vi essa redação. Eu vi lá no 581, proferida por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, veja, quando eu tenho, já falamos que o artigo 581 ele é um rol taxativo com aquela possibilidade de estender analogicamente para alguns casos, como vimos lá. Fora daquilo, se eu tenho uma decisão que não cabe rese, e ela não é uma sentença condenatória, nem uma sentença absolutória, mas sim uma decisão interlocutória, eu vou entrar com apelação, só que com o fundamento, artigo 593, inciso 2. Então é isso que o nosso conceito traz aqui. Olha o parágrafo 4º do artigo 593. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então, quando couber apelação, eu não posso usar rese. Aqui não se aplica o princípio da fungibilidade do artigo 579. Então, cuidado com isso. Nós vimos que é possível, pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecer de um recurso diverso daquele que deveria ser o adequado, desde que não haja a má-fé da parte. Exceção: quando couber apelação, não cabe recurso em sentido estrito, por expressa previsão legal do parágrafo 4º do artigo 593. O que quer dizer isso? Não cabe, não se aplica para quando o recurso é de apelação, o princípio da fungibilidade se a parte entrou com o rese. Tudo bem? Então, olha lá. Bom, quanto à fonte recorrente, o que é isso, né? A fonte recorrente ela pode ser originária, quando decorre da própria parte que integrou a relação processual. Então,
Ministério Público e réu. Então, o Ministério Público não está satisfeito com a sentença, recorre. O réu não está satisfeito com a sentença, vai recorrer. Ou seja, ele é fonte originária, mas também pode a apelação ser subsidiária. Quais são os casos? Quando o ofendido a provoca por omissão do Ministério Público. Onde eu tenho isso? Artigo 271, caput, e 598, caput, e seu parágrafo único do Código de Processo Penal. Quando o Ministério Público eventualmente não recorre, o assistente da acusação pode fazê-lo. Então, o assistente da acusação pode entrar com apelação? Pode, vimos que ele pode entrar com recurso, que ele pode aditar a queixa-crime, vimos isso, assistente da acusação. Perfeito. Mas quando ele o faz, ele não é parte originária do processo. A parte originária do processo é o Estado, por meio do juiz do Ministério Público, e o réu que está sofrendo o processo. Tudo bem? Bom, artigo 599 consagra o princípio tanto devolutum quanto appellatum. O que é isso? As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Então a parte pode pedir a absolvição, a parte pode pedir a redução de pena, a parte pode pedir a anulação. Então ela pode pedir tudo, tanto devolutum quanto apelato. Então ela pode fazer o pedido de acordo com o caso concreto de todo o processo, no caso que ela quer absolvição, é porque toda a fase de investigação, toda a fase processual, ela entende que não deve prosperar. Ou ela não tem elementos para pedir uma absolvição, ela faz uma parcial. Ela pede a redução de pena, caso seja mantida a condenação, que se diminua a pena, que se aplique a atenuante, que se anule o processo, apenas uma parte dele, pelo menos. Então, tanto o devolutum quanto o apelato. Então, a pessoa, o recorrente, no caso aqui, o apelante, que é quem entra com a apelação, pode pedir de todo ou de parte. Quanto à pena, é proibido a reformatio impejus, artigo 617 do Código de Processo Penal. Admite-se a reformatio in melos. O que é o 617? O Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto dos artigos 383, 386 e 387. O 383 fala da ementatio libelli, o 386 e 387 são os efeitos da sentença absolutória e sentença condenatória, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Já falamos sobre isso, quando tratamos de sentença penal. Vamos sempre compensa reprisar. Então a parte foi condenada lá ao réu, por exemplo, a 15 anos. Ele não se satisfez nem com a condenação e nem com a pena. E somente ele recorreu. O Ministério Público se deu por satisfeito. Aí o tribunal, ao analisar o recurso de apelação, além de manter a condenação, entendeu que o juiz de primeiro grau deixou de reconhecer um agravante. E aí o que faz o tribunal? Aumenta de 15 para 17. Não pode. Então, a apelação, quando somente o réu recorre, não pode piorar a situação que o réu já tinha. Então, é inadmissível a reformatio impejus. Não pode reformar para pior. Reformar para melhor, possível. Agora, e se o Ministério Público tivesse recorrido também, pedindo o aumento da pena? Aí, tranquilo. O tribunal vai fazer o julgamento com base nas razões e contrarrazões apresentadas na apelação, ok? Os efeitos do recurso de apelação. Então, pensando nos 4 recursos, nos 4 efeitos, né? Efeito devolutivo, óbvio, né? Na sentença absolutória, o réu deverá ser imediatamente posto em liberdade, né? Então, o que é essa questão aqui, né? Efeito devolutivo. O recurso de apelação possui, como todos os recursos também, que é devolver para o próprio Poder Judiciário a demanda controvertida, né? O que diz o 596? A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. E aí a gente vai discutir essa questão. Olha lá. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. O que é isso? O réu está preso,
E aí ele foi absolvido. Ele foi absolvido. E o Ministério Público recorreu. Quando o Ministério Público recorre, mesmo independente da parte ter recorrido ou não, o que vai acontecer? O réu tem que ser colocado em liberdade. O réu está preso, foi absolvido e houve recurso do Ministério Público. O réu tem que ser colocado em liberdade e depois se processa o recurso. Ok? Efeito suspensivo. Aqui a gente tem algumas explicações para dar. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto da liberdade. Isso nós já falamos. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Também já falamos isso. A única medida que tem lá da suspensão da medida de segurança é no caso lá de cessação da periculosidade quando é o caso de agravo. Ao artigo 387, no entanto, o juiz decidirá, parágrafo 1º, o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. O que quer dizer isso daqui? Nós já falamos sobre isso quando tratamos de prisões processuais. Aqui o artigo 387, parágrafo 1º, o que ele é? É uma espécie de prisão preventiva decorrente de sentença de primeiro grau recorrível. Então, quais são as regras? O réu estava preso. Ele foi condenado, ele permanece preso. Então, é o que diz aqui. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a prisão. Ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva. Então, ele já estava preso. A regra é que ele permaneça preso. O contrário, não. O réu estava solto. Aguardou o processo, estava solto. E aí ele foi condenado. O que diz antigamente a redação anterior dizia? Tem que se recolher preso para poder recorrer. Isso mudou em 2008. Ele não precisa mais recolher-se preso. Ele só vai ser preso se o juiz, de acordo com o artigo 387, parágrafo 1º, o artigo 387 são os efeitos da sentença condenatória. E ele só vai ser preso, aguardar o julgamento da apelação preso, se preencher o quê? Os requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 312, 313. A regra hoje, acusado que estava solto e foi condenado, permanece solto enquanto o recurso de apelação tem o seu processamento e o seu julgamento pelo tribunal. Acusado que estava preso, veio a ser condenado, permanece preso. Esta é a regra. Acusado que estava preso e foi absolvido, independentemente do recurso do Ministério Público, tem que ser colocado em liberdade. Vejam aqui o legislador privilegiando a liberdade como regra. Mas eu tenho aí algumas exceções, né? Então, olha lá. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo disposto no artigo 393. Olha o nosso legislador trazendo o artigo 393. Risquem isso daí, porque o 393 foi revogado pela Lei 12.403 de 2011. Onde eu leio 393, eu tenho que olhar o artigo 387, parágrafo 1º. A aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança e o caso de suspensão condicional da pena. Temos exceção no nosso ordenamento jurídico? Temos, né? Artigo 59 da Lei 11.343 de 2006. O que diz o artigo 59? Que é a Lei de Drogas. Nos crimes previstos nos artigos 33 caput, tráfico de drogas, parágrafo 1º, 34 a 37 desta lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Então eu tenho, para os crimes de um modo geral, seja ele qual for, eu tenho a regra de que acusado condenado, acusado que respondeu o processo em liberdade foi condenado, a regra, permanece solto. Poderá ser preso? Sim. Prisão preventiva e decorrência de sentença de primeiro grau. Artigo 387, parágrafo 1º. Mas a regra é que permaneça solto. Exceção, Lei de Drogas. Acusado que estava solto, veio a ser condenado, ele tem que se recolher da prisão para poder apelar. Se ele não se recolher à prisão, é um fato impeditivo. Quando o juiz for fazer
a análise dos pressupostos objetivos, ele vai verificar, tem fato impeditivo? Tem. O acusado não se recolheu à prisão. Então o juiz não conhece a apelação. Temos diversas decisões nesse sentido, mas a letra fria da lei cabe isso. Caiu em prova para vocês? É o artigo 59. Hoje, na prática, dependendo do caso concreto, pelo princípio da individualização da pena, o juiz decide pela manutenção da liberdade. Geralmente aqui, salvo se for primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Compreenderam, turma? Então, legal. Acusado solto, foi condenado, permanece solto enquanto o recurso de apelação é julgado. Exceção. Lei de drogas no artigo 59. Acusado tem que se recolher preso para poder apelar. Acusado que estava preso foi absolvido, tem recurso do MP, coloque em liberdade. Ok? Efeito extensivo. Sim, se existir mais de um réu, a repercussão do recurso aproveita ao outro, que é a regrinha do artigo 580 do Código de Processo Penal. Então, possui sim. No caso de concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então, recurso de apelação em resumo. Tem efeito devolutivo? Tem. Tem efeito extensivo? Tem. Tem efeito suspensivo? Sim. E aí a gente tem que tratar cada caso. Tem efeito regressivo ou juízo de retratação? Não tem. Apelação não tem efeito regressivo nem juízo de retratação. Tudo bem? Bom, recurso de apelação passa por duas etapas distintas a exemplo do rese. Então tem a interposição. Então o que é a interposição? É a manifestação da parte, por petição ou por termo nos autos, dirigida e recebida pelo juízo ACO, juiz que proferiu a decisão, juiz de primeiro grau, no prazo de 5 dias. Olha o caput lá do 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões de sentença condenatória ou absolutória, contados da sua intimação ou de sua leitura. Razões. Dirigidas à instância superior, juízo ad quem? Vai para o tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Conselho Recursal, no caso dos juizados especiais criminais. Prazo de 8 dias, recebidas pelo juiz ACO. Mas pode o apelante, quando da interposição do apelo, protestar pela apresentação das razões na instância superior, artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. O que é isso, turma? Imagine o seguinte, você está no processo, lá, né? O seu cliente está sendo julgado, você está acompanhando o seu cliente lá no processo, e você começou a ter muito embate com o juiz de primeiro grau. Você está tendo muito embate. Então você acaba tendo questões que está chegando quase em vias de fato, vamos dizer assim. Juiz de má vontade, você pede, o juiz certifica nos autos, você com muita má vontade. Então, o que você vai fazer quando você, eventualmente, seu cliente foi condenado? Então, você faz o quê? Você manifesta o interesse de recorrer, mas diz que vai apresentar as razões ao tribunal. Então, você comunica ao juiz apenas: Excelência, irei recorrer, irei apelar da decisão com fundamento no artigo 593, inciso 1, ou 2, ou 3, conforme o caso, combinado com o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. O que quer dizer isso? Que você vai estar interpondo o recurso, mas que você não vai esperar ser intimado para apresentar as razões para ele. Porque a regra é essa, né? Você entra interpõe o recurso, no prazo de 5 dias, o juiz faz o quê? Juízo de admissibilidade, intima o apelante para apresentar as razões, no prazo de 8 dias, encerrado o prazo de 8 dias, intima quem está sofrendo a apelação, o apelado, para apresentar as contrarrazões em 8 dias. Quando você, apelante, interpõe a apelação, você diz, já na petição, na interposição, você coloca lá, né? Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Jabaquara. Fulano de tal, já qualificado nos autos, vem por meio de seu advogado, que a esta subscreve, não contente com a decisão que o condenou a pena de tantos anos,
como incurso no crime de roubo, dela vem recorrer por meio do recurso de apelação, artigo 593, inciso 1. Tal, ponto. Um outro parágrafo. Protesto apresentar as razões na instância superior, conforme dispõe o artigo 600, parágrafo 4º desse Código de Processo Penal. Nesses termos, pede deferimento, data e assina. O que quer dizer? O juiz, então, quando ele receber aquilo, ele fizer o juízo de admissibilidade, ele não vai te intimar para apresentar contra as razões. Então, você vai apresentar no tribunal, aí vai explicar o tribunal uma peça disjuntada com as razões, eu vou mandar um modelinho para vocês, e aí o tribunal, sim, que vai depois intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Tudo bem? Então, o que diz aí o parágrafo 4º do artigo 600. Então, a regra é ter posição para o juiz, ele intima para apresentar razões e contrarrazões. Se você não quiser apresentar as razões, você tem que encaminhar para o tribunal. Mas a parte importante, você tem que informar o juiz que você vai apresentar as razões no tribunal. Se o recurso não for recebido pelo juiz, caberá o recurso em sentido estrito. Já vimos isso, artigo 515, no prazo de 5 dias. Artigo 586, caput do CPP. Se também não for receber o rese, caberá carta testemunhável, como acabamos de falar. A intimação de despacho que não recebeu o recurso em sentido estrito. Ok? Então, da decisão que não recebe apelação, ou recebe e óbito o seu processamento, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581.15. Você vem com o recurso em sentido estrito, o escrivão não conhece, ou o juiz não conhece, você entra com o recurso em sentido estrito. O juiz também assim não conheceu, carta testemunhável. Tudo bem? Então vamos lá. Algumas considerações que sejam importantes aqui para apelação. Ocorrerá deserção? Então, quando houver falta de preparo do recurso. Então, o artigo 806, parágrafo 2º, diz que nos crimes de ação penal privada, a apelação querelante só poderá entrar com a apelação se ele recolher o preparo, as custas judiciais. Se não o fizer, fato impeditivo lá na hora de fazer o juízo de admissibilidade. Olha lá, hoje é pacífico o entendimento que a fuga do acusado não prejudica o recurso. Por quê? Direito ao duplo grau de jurisdição, um princípio constitucional de direitos humanos, trazido lá pelos pactos de São José da Costa Rica. Então, mesmo que o acusado fuja, não prejudica o seu recurso. Então, o advogado, mesmo assim, pode entrar com recurso para o réu. A súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Por exemplo, você pede a nulidade do julgamento, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal, não pode analisar outra coisa, por conta da soberania dos vereditos. Então, se é pela nulidade, e o tribunal assim entende que é o caso de nulidade, ele vai anular e submeter a novo júri. Ele não pode, não, mas aqui além de nulidade, a pena foi excessiva. Ele não pode. Então, ok, nós vamos falar de júri já já. Então, quando a apelação for referente ao tribunal do júri, o efeito devolutivo, que é devolver para o próprio Poder Judiciário a apreciação da causa, tem que ser adstrito ao fundamento da sua interposição. Tudo bem? Lei 9.099, das decisões que homologa ou não a transação penal, artigo 76, que rejeita a denúncia ou queixa, das sentenças definitivas, condenatórias e absolutórias, cabe apelação. O prazo são de 10 dias, com as inclusas razões. Então, lá na Lei 9.099, Juizado Especial Criminal, regido pelos princípios da oralidade, celeridade, economia processual e informalidade, em havendo transação penal, por consequência, composição civil do dano, a decisão que homologa a transação e a composição civil do dano, artigos 74 e 76, se a parte que se sentir prejudicada não concordar com esta fase pré-processual, como já vimos, ela pode entrar com recurso de apelação. Só que aí o prazo são de 10 dias, e aí não é um recurso interposto, você traz a interposição e já junto as razões, tá ok?
Então está lá na Lei 9.099. Decisão, já vimos isso, né, quando falamos do RES. Decisão que rejeita a denúncia ou queixa. No rito, com exceção da Lei 9.099, cabe recurso em sentido estrito 581. Na Lei 9.099, né, se for infração de menor potencial ofensivo, por exemplo, crimes contra a honra, não caberá rese e sim caberá apelação. Vamos abrir aqui a nossa Lei 9.099 e vamos pegar aqui o fundamento, né, onde que a gente vai ingressar ou não com a apelação, né? Então eu tenho aqui, ó, finalização oferecida para termos nos autos. Então, do artigo 77 ao artigo 83, eu tenho o processamento, né, ou seja, o procedimento específico da Lei 9.099. Tudo bem? Então é importante que a gente saiba entender essas questões aqui, ó. Então o que diz o artigo 82 da Lei 9.099? Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado. A apelação, parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Então nós já vimos. Apelação em todos os ritos, com exceção do rito da Lei 9.099, a apelação se fundamenta no artigo 593, inciso 1, 2 ou 3. Interpõe em 5 dias, arrasou em 8. Tudo bem? Na Lei 9.099, artigo 82, a apelação são 10 dias e quando a parte apelar, ela já traz junto com a interposição as razões. Tudo bem? Em resumo é isso. Bom, alguns prazos para que a gente possa lembrar. Prazos relativos à apelação. Interposição, 5 dias, 15 dias para o ofendido não habilitado, no caso lá do assistente da acusação. 10 dias no GCRIM, acabamos de falar, já acompanhando das razões. Razões para os demais crimes, demais ritos, perdão. 8 dias, 3 dias se tratar de processo por contravenção no juizado comum. Contra-razões, 8 dias, 3 dias em processo relativo à contravenção penal no juízo comum. 3 dias para o MP em ação privada, em qualquer hipótese para o assistente. 10 dias no GCRIM. Então, um quadro, resumo aí dos prazos da ação penal. Da apelação, perdão. Olha lá, apelação no Tribunal do Júri. Então, repito aqui, a súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Pô, mas é possível, também? A soberania dos vereditos, né? Como é que isso fica, né? Então, nós vamos verificar que mesmo a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pelo Conselho de Sentença, ela tenha o veredito seja imutável, seja absoluto, por conta da soberania dos jurados, é possível sim caber recurso das suas decisões. E a gente vai verificar como se encaixa isso pontualmente, tá ok? Então eu vou fazer aqui a análise de alínea por alínea. Já vimos que são 4, né? Então olha lá. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 3. Das decisões do Tribunal do Júri quando? A linha A. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Nulidade, já vimos, é um vício processual. Então, eu tenho uma nulidade que pode ser relativa, pode ser absoluta. Se a nulidade é absoluta, qualquer momento ela poderá ser arguída, ela não se convalida. A nossa preocupação é a nulidade relativa, tá ok? Então, olha lá, quando é que é o momento ali no rito especial do júri da parte provocar a nulidade, ou surgir as nulidades posterior à pronúncia? Eu tenho lá no artigo 422 e no artigo 423. Então, neste momento, a parte poderá apresentar o quê? É posterior à pronúncia. Então, houve a pronúncia, lá no rito especial do júri, primeira fase, transitou em julgado a pronúncia, vai marcar o quê? A ata de sessão de julgamento, lá no Tribunal do Júri. E aí as partes são intimadas
lá no 422 e no 423, para apresentar testemunhas, diligências que queiram recorrer. Então, a partir dali, qualquer nulidade que surja no processo até o julgamento pelos jurados, poderá caber apelação. E aí a parte entra com apelação, com fundamento no artigo 593.3, a linha A, porque houve uma nulidade posterior à pronúncia, ou seja, é posterior aos atos dos artigos 422 e 423. Então, o que tem lá? As nulidades relativas, ocorridas após a pronúncia, devem ser arguídas logo após o pregão das partes. Onde que está o pregão? 422 e 423. No início do julgamento pelo júri. Se a nulidade relativa tiver lugar durante o julgamento, deve haver arguição imediatamente após a sua ocorrência. Na falta de arguição oportuna, os vícios consideram-se sanados. Claro, se for a nulidade relativa, temos esses momentos para fazê-lo. Após o pregão, fez, não fez, convalidou. Após a sessão de julgamento, fez, não fez, convalida. E a nulidade absoluta? Eu não tenho momento para arguir. Então, posso arguir a qualquer momento. Então, quando a gente fala de nulidade posterior à pronúncia, nós estamos falando da nulidade absoluta. Tudo bem? Bom, a linha B das decisões do Tribunal do Júri quando não caberá apelação no prazo de 5 dias. 3. Das decisões do Tribunal do Júri quando B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. E aí a linha B também eu tenho o parágrafo 1º aqui que a gente vai ver em conjunto. A sentença do juiz deve obrigatoriamente espelhar o veredito dos jurados, mas acaso haja discrepância entre aquilo que foi decidido pelos jurados e a sentença proferida pelo magistrado, caberá apelação. Então, quando é que isso ocorre, por exemplo? Então, os jurados reconhecem uma qualificadora, entende que o acusado, além de matar, ele agiu com motivo cruel. Então, qualificou o crime. Ele emboscou a vítima, qualifica o crime. E aí na hora, e os jurados assim reconhecem e condenam. Mas na hora que o juiz presidente vai aplicar a pena, nós já vimos isso. Conselho de sentença, os jurados condenam. Quem aplica a pena é o juiz presidente do Tribunal do Júri. Na hora de aplicar a pena, o que faz o juiz? Ele não leva em consideração a qualificadora que foi reconhecida pelos jurados. E os jurados têm soberania. Então o que acontece? Então este é um exemplo. O outro exemplo, os jurados desclassificam a infração para outra de competência do juiz singular. E o juiz presidente condena. Então os jurados chegam lá e reconhecem que não é o caso de lesão corporal, homicídio, sim de lesão corporal seguida de morte. Ou os jurados reconhecem que a pessoa, o acusado morreu por outras circunstâncias, então entende que a conduta do réu seja de lesão corporal leve. E aí na hora do juiz aplicar a pena, ele aplica a pena da lesão corporal grave, por exemplo. Então, os dois exemplos assim, muito comuns de acontecer no júri, né? Então, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Ou seja, o jurado decidiu pelo reconhecimento da qualificadora e o juiz presidente, não aplicar a pena, não reconheceu. O jurado reconheceu um crime menos grave e o juiz presidente entendeu que não, era um crime mais grave. Então, neste caso, cabe apelação. E quando o tribunal receber apelação, o que o tribunal pode fazer? Aí está lá, a linha B é o parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém, ou seja, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, fará a devida retificação. Por quê? Mas aqui não afronta a soberania dos vereditos? Não afronta. Vejam que lá na nulidade posterior à pronúncia, então aqui quando eu tenho nulidade posterior à pronúncia, o tribunal, ao reconhecer a nulidade, o que ele faz? Ele submete o réu a novo júri. Na linha B, não. O que faz o tribunal? Ele reconheceu o quê? Que o juiz errou. Então ele corrige a pena, porque o mérito vai ser mantido. Então olha lá, os jurados entenderam que tinha uma qualificadora e assim condenaram. Homicídio qualificado.
O juiz-presidente, ao aplicar a pena, não levou em consideração a qualificadora. O tribunal pode reformar? Pode, porque o tribunal não vai mexer no mérito do julgamento, porque o mérito foi condená-lo. Quem aplicou a pena foi o juiz. O júri reconheceu um crime menos grave e o juiz aplicou a pena de um crime mais grave. Então, o tribunal tem condições de fazer a mudança, não vai submeter a pessoa a novo julgamento. O tribunal mesmo faz a mudança, é o que diz aqui o parágrafo 1º, porque o mérito do veredito vai ser mantido. Tudo bem? A linha C. Então, caberá apelação no prazo de 5 dias, 3, das decisões do tribunal do júri quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, o que é isso? Haverá erro quando o juiz aplicar pena, por exemplo, aquém do mínimo legal. Bem assim quando determinar a sujeição a tratamento ambulatorial em razão de prática de crime apenado com reclusão. Reputa-se injusta, por outro lado, a sentença que gradua a pena ou regime de cumprimento de modo inadequado às circunstâncias do crime e qualidades do agente, com a decisão que sopesa equivocadamente as circunstâncias norteadoras do artigo 59. Então, o que é isso daqui, né? Então, veja, né? Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, eu dou o exemplo pega um caso, o réu é primário, ele cometeu o crime de homicídio, ele tem que receber pena mínima e o juiz vai lá e dá a pena máxima. Ou seja, houve uma injustiça, porque o artigo 59 fala, no sistema trifásico de aplicação de pena, que o juiz primeiro a pena tem um caráter individual. Ok? Então o que diz o parágrafo 2º? Interposta apelação com fundamento no inciso 3, a linha C deste artigo, o tribunal a de quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Por quê? A exemplo do que ocorre com a linha B, não vai entrar no mérito. O júri já reconheceu que cabe uma pena menor, o juiz já reconheceu, a condenação já houve. Ou seja, então, já é o caso, o júri já reconheceu que é o caso de internação, medida de segurança. Então, o juiz que fez errado, se assim ele fez errado, o tribunal pode reconhecer sem que submeta a pessoa a novo júri. Tudo bem? E por fim, caberá apelação no prazo de 5 dias, 3, das decisões do tribunal do júri quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui nós temos uma série de discussões. Por quê? For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Há entendimentos que quando há uma apelação com base no inciso 3, a linha D, manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, se assim deferir esta apelação, está afrontando a soberania dos vereditos, prevista lá no artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição. Então, tem esses entendimentos. Quem que é um doutrinador que gosto bastante, que é contrário a essa linha D? O professor Guilherme de Souza Nutti, hoje desembargador, que atuou muitos anos na vara do júri, no tribunal do júri. O professor Guilherme Nutti é totalmente contra essa linha D. Ele entende que é inconstitucional, porque a partir do momento que o tribunal vai reconhecer uma decisão que é manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal estaria entrando no mérito do julgamento. E entrar no mérito é afrontar a soberania dos vereditos. Então, o que a gente entende disso daqui, né? Quando que seria cabível? Eu gosto muito desse exemplo do professor Nutti. Então, olha lá, né? Você tem lá um processo lá no tribunal do júri, e aí o promotor faz a sua sustentação oral, tudo, e aí ao final o promotor diz: senhores jurados, no entanto, mesmo diante de todos esses fatos aqui apresentados, não houve prova de que o réu concorreu para a infração. Então solicito que quando entrarem na sala secreta, votem pela absolvição do réu. Isso é muito comum, porque o promotor não é promotor de acusação, ele é promotor de justiça, o custos legis, o fiscal da lei. Ele fez a sua sustentação, mas não conseguiu provar a sua teoria da acusação. Não houve provas em juízo de que o réu fosse culpado.
Como os jurados são soberanos, aí os jurados entram na sala secreta. E mesmo assim os jurados vão lá e votam pela condenação. Neste caso eu tenho uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Veja, contrária à prova dos autos. O promotor, que é o titular da ação penal, entende que não há elementos para a condenação. Os jurados mesmo assim foram lá e condenaram. Neste caso, a parte que entrar com apelação, ela pode se fundamentar na linha D. Outros casos é sempre muito temerário a gente entender isso. Por isso que eu fiz questão de frisar. Deve o tribunal, ao analisar a apelação interposta com base nesse dispositivo, verificar apenas se há algum lastro probatório na decisão dos jurados. Lastro probatório. Por quê? Já que a tarefa exclusiva do conselho de sentença, se determinada prova é boa ou má, e ainda se deve ou não preponderar sobre outros elementos que compõem o acervo informativo. O que eu quis dizer aqui? Quer dizer o seguinte: o tribunal tem que se ater exatamente sobre a prova. Ele não pode entrar no mérito da decisão. É um caso muito comum, né, que nós temos. Então, os jurados reconhecem motivo fútil na ação do réu. E esse motivo fútil foi causado por ciúme. Temos os entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, que ciúme não é o sinônimo de motivo fútil. Ciúme é o que leva a conduta do réu, eventualmente, a praticar o homicídio lá, no caso, por exemplo, feminicídio ou um crime passional que eventualmente esteja sendo discutido. E aí a defesa entra com a apelação, com fundamento no inciso D, dizendo que está contrário à prova dos autos, porque os jurados entenderam que motivo fútil, que o ciúme era motivo fútil. Veja, é entendimento dos jurados. Eles entenderam da qualificadora. Infelizmente, os tribunais têm reformado muito decisões condenatórias do réu, com fundamento aqui na linha D do inciso 3. Tudo bem? Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D deste artigo, e o tribunal a de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Até por essa parte final aqui, que a gente observa que a linha D ela é bastante frágil. Por quê? O réu só pode entrar com o recurso de apelação, com fundamento no inciso 3, a linha D, uma única vez. Então, aí ele vai ser submetido a novo julgamento pelo júri. Se ele vier a ser condenado de novo, ele não pode entrar na linha D. Só pode uma vez. Então, veja, por que isso, né? Porque o próprio legislador também, como ele vê que decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ela não é uma decisão muito simples de ser comprovada, então ele permite uma única vez. Então, a ideia é que isso fosse reformado e saísse aqui do Código de Processo Penal, mas até o presente momento não houve. Então, em resumo, para a gente falar do Tribunal do Júri. Então, por conta da soberania dos vereditos, quando eu tenho apelação com fundamento na linha A e na linha C, então se eu tenho a linha A e a linha D, perdão, reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia e decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal que der provimento à apelação, der ganho de causa à apelação, vai submeter o réu a novo julgamento. Na linha B e C, o tribunal tem competência para reformar a pena, porque trata-se somente de pena. A decisão já foi dada pelo Conselho de Sentença, então o tribunal tem competência. A linha B e C não tem novo julgamento pelo júri, o próprio tribunal é competente para reformar. A linha A e D, eu preciso ter outro julgamento. O tribunal não tem competência porque vai afrontar a soberania dos vereditos, ok? Bom,
Turma, eu agradeço a atenção, agradeço a paciência, espero que tenham compreendido o recurso de apelação. Repito, esta aula vai estar lá no nosso canal do YouTube, esta aula também vai estar no nosso podcast, que passarei a vocês. Dúvidas que tiverem, nos mande por e-mail. Dúvidas que tiverem, esclareçam lá no nosso grupo do WhatsApp, da sala de aula. Eu estou à disposição de todos. Uma excelente semana. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua dedicação. Até a próxima, se Deus assim permitir.